Caríssimos, caríssimos, Fernando Paulo Júnior falando, eu estou um pouco preocupado aqui, porque eu mal comecei a gravar, a câmera parou e acabou me cortando no meio, e aí eu estou um pouco preocupado, porque daqui a pouquinho acaba o horário do almoço dos pedreiros lá do térreo, e eles vão ligar a britadeira, e contra uma britadeira não há argumentos, né? Então eu vou tentar recuperar aqui a historinha que eu estava contando, que tem a ver com, basicamente... Britadeira não deixa a britadeira para lá, mas com Big Data, com Big Data, a questão dos números, né, das plataformas, sei lá, da inteligência, business intelligence, métricas e tal, versus uma coisa que eu vou introduzir por séries de televisão, tá? CSI, vocês provavelmente assistem, gostam, já assistiram, sabem do que se trata, tem lá o CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI qualquer coisa, né? Muito bacana, onde normalmente as provas falam por si, né? É uma questão super científica, técnica, luminol, sei lá, câmeras de altíssima resolução, o cara no software tentando analisar o áudio. Eu quero chamar a atenção, antes de falar do CSI, para um seriado um pouco mais antigo que chama Lei e Ordem. Ele passa ainda na Universal, no Netflix tem algumas temporadas inteiras, ele é um seriado antigo, eles passam em Nova York. E o fato de ele se chamar Lei e Ordem se traduz de uma maneira interessante na própria estrutura do seriado. Porque cada episódio, metade do episódio, quer dizer, começa com crime, claro, e a primeira metade é o trabalho investigativo, ou seja, o trabalho de ordem, né, dos policiais, dos detetives e tal. Aí uma hora que eles pegam um suspeito, e aí depois você tem mais a outra metade em cima da questão da lei, e aí são promotores, advogados, é o julgamento, é o júri, e você nunca sabe ao certo o que o júri vai decidir, né? Eu sou apaixonado por Law & Order, eu gosto muito, os personagens são ótimos, tá? Eu sou um pouco suspeito porque eu sou filho de pai, mãe advogado, irmão de advogado, casado com um advogado, então a questão do direito, por osmose, acho que, né, me pegou. Mas, sobretudo porque cada episódio do Lei e Ordem, sobretudo os mais antigos, eles não tinham o menor pudor, não tinham o menor receio de enfrentar questões ou tratar questões polêmicas, questões difíceis, questões atuais, né? O último que eu vi era, realmente bastante, dava o que pensar, tá? Era bastante intrigante, porque era um morador de rua que matava um morador de rua esquizofrênico, aí a culpa é da sociedade, a culpa é do cara, aí você não sabe se o cara vai ser... condenado ou não, aí você tem episódios sobre violência policial, ou sobre o governo, ou sobre grupos extremistas, ou sobre questões culturais de outros países, ou sobre desigualdades sociais. Cara, eles não fica pedra sobre pedra de nenhum dos temas americanos. Isso eu acho admirável, invejável e tal. Agora vamos pular para o CSI. No CSI, a questão ética, moral, sociológica, humana, desaparece. É tudo uma questão de provas que você obtém, uma certeza, entre aspas, científica, a partir de instrumentos científicos, né, de alta tecnologia. Se eu fosse um policial brasileiro, eu ia assistisse aquilo, acho que eu ia querer morrer, né, porque é deprimente. A gente aqui com essas condições precárias e os caras lá, né, fazendo DNA, o diabo a quatro. Bom, por que eu estou comentando essas duas coisas? Porque isso me lembra um pouco a questão do Big Data, né? Na hora em que você vê grande parte do discurso dos negócios, dos eventos, etc. e tal, sobre o que vai tornar as cidades mais eficientes é Big Data. O que vai tornar as indústrias mais eficientes é Big Data. O que vai tornar o marketing mais eficiente é Big Data, é você colocar um capacete que vai mensurar as reações, é você mensurar as métricas das plataformas para ter uma temperatura em tempo real, é montar um dashboard. E nesse pulo, nesse salto estranho, nessa mágica da tecnologia, uma coisa desaparece, que são alguns questionamentos que eu sinto falta, que são questionamentos éticos, são questionamentos políticos, são questionamentos morais, são questionamentos culturais. Né? Quem fala disso? Né? Será que realmente o grande problema é falta de dados? Será que realmente o grande problema é falta de números? Será que o que fez uma empresa bem sucedida é ter melhores ferramentas? O que faz um país melhor?
né, ou que faz uma sociedade mais justa, ou que faz uma política governamental ser mais bem sucedida, é uma questão matemática? Sim ou não? Talvez não, né? E aí eu percebo essa ingenuidade com relação às grandes questões quando eu vejo gente super bem intencionada, porque afinal, né, todo mundo está querendo melhorar o mundo, mas aí vem a questão, ok, a sua ideia, você quer melhorar o mundo. Primeiro, defina mundo, defina melhor, né? Mas isso daqui vai dar ao povo, peraí, defina povo, defina país, defina interesses, defina transparência. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, acho que por ter parado de pensar nessas questões das diferenças, dos conflitos, dos consensos ou dos dissensos, né? A gente começou a equacionar o mundo em termos absolutamente pueris, infantis. O povo, né? As ruas, o Brasil, os brasileiros, né? Como se tudo fosse homogêneo, como se todo mundo quisesse a mesma coisa. E o mais engraçado é que a gente vive hoje numa era em que, sei lá, se isso fosse há 30, 40 anos atrás, você poderia falar o povo, as ruas, as massas, porque, era todo mundo anônimo, né? Mesmo, sei lá, a audiência se media por Ibope, que era uma mensuração, era uma estimativa, era um número duro. Hoje todo mundo, ou quer dizer, muita gente tem voz, muita gente se expressa, muita gente publica no Facebook, no Twitter, SMS, muita gente tem seus próprios desejos, suas próprias expectativas, elas não necessariamente convergem, elas não necessariamente são justas, elas não necessariamente são viáveis, são possíveis, mas esse é o cenário que nós temos hoje. Nós temos um cenário hoje de muitas vozes, nós temos um cenário hoje de complexidade cada vez maior. Quando eu era moleque, você podia falar os países da cortina de ferro, ok, é um bloco. Cara, você não consegue mais pensar em bloco, mesmo que você falar Israel versus Palestina, você fala, não, Israel se divide em plá, 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 os palestinos se dividem em plá, 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 o Egito foi às ruas, em Primavera Árabe. Egito quem, cara pálida? Né? Porque logo aparece a Irmandade Islâmica, a Fraternidade não sei o que lá, e é praticamente uma guerra civil dos cópteres com não sei o que, com os militares, Mubarak volta. Não dá mais pra gente enunciar e problematizar o mundo de uma maneira que hoje em dia não só é anacrônica, é pobre, mas que faz com que gerem mais problemas. A hora que você problematiza de uma maneira ampla, geral e restrita, como se todo mundo quisesse a mesma coisa, como se todos nós fôssemos iguais, como se todos os lugares do mundo o mundo é plano, né? O mundo é cada vez menos plano, o mundo é cada vez mais complexo, as pessoas estão se articulando cada vez mais em constelações estranhas. Isso é bom ou isso é ruim? Não dá para saber. Eu sei que quem está do lado do lado de lá e que tem que atender essas expectativas está numa posição miserável. Porque o cidadão fala, olha, eu pago meu imposto, então eu tenho direito à segurança, eu tenho direito a tal coisa, como se fosse a lei do consumidor. Governo não é uma empresa, governo não tem controle de qualidade, governo é uma questão, assim, não dá para atender as expectativas de todo mundo porque elas não convergem. Os recursos são limitados, se tem que fazer escolhas políticas, escolhas sociais, escolhas duras, não dá para todo mundo ser feliz. Né? Mas ao mesmo tempo a gente continua com uma mentalidade relativamente ingênua, né? De generalizar. Talvez, será que é porque o mundo está ficando tão complexo, tão complicado, que a gente se refugia nessas, eu quero um mundo sem violência, eu vou comprar um croque colorido, uma bermuda, vou morar na Vila Madalena e aí pronto, eu quero um mundo de paz, né? Os povos em paz, eu quero que todos sejam felizes. Cara, dá para pegar qualquer palavra dessas e destrinchar em 500 questões diferentes. Aliás, ontem, por coincidência, foi o dia, tem uma instituição, uma organização internacional, que está vendo o seguinte, chega num certo ponto do ano em que tudo que a gente consumiu é igual ao que a Terra pode recuperar ou recolocar, né? O que acontece é que agora, ontem, nós consumimos tudo que a Terra poderia recuperar em um ano. Só que nós estamos em agosto, ainda faltam alguns meses.
Então veja, a gente já está no vermelho, o planeta está no vermelho, né? Como é que se alimenta tantas expectativas assim, se a única coisa que é um só é o planeta que a gente vive? Bom, era essa a minha questão. Passei por Law & Order, passei por CSI, passei por Big Data, espero que tenha feito algum sentido e felizmente a britadeira não começou, porque cara, com britadeiras não há conversa. Grande abraço, René de Paulo Júnior falando. Roda